Estamos começando mais um café aqui na BR Solar e hoje eu trouxe o engenheiro Leonardo, diretor comercial lá da Clima Rio Solar, da parte de engenharia. Léo, se apresenta aí um pouquinho para o pessoal, conhecer um pouquinho você. Bom, Brunão, primeiramente, obrigado aí por esse espaço. Para mim é uma honra estar aqui com você nesse café, nesse bate-papo. Vamos falar muito aí de energia solar. Bom, sou engenheiro, né? Já trabalhamos juntos aí nesse mercado de energia solar desde muito tempo atrás. Espero que a gente ainda continue nesse caminho juntos aí de uma parceria muito sólida, muito fiel a essa parte técnica, né, de engenharia. E é isso aí, vamos para cima, tem muito mercado pela frente ainda e vamos falar muito aqui de energia solar. É isso aí, pessoal. Então aqui vai ser um bate-papo mais descontraído, né? E vou começar, né, perguntando, você esteve na Intersolar, né? A gente se encontrou lá. O que você achou? Qual a perspectiva para esse final de ano agora e para 2026? O que você viu na sua visão? Quanto à sua visão sobre a feira Intersolar e a sua visão para o futuro da energia solar no Brasil? Bruno, na minha visão de distribuidor, tá? Foi uma boa visão, porque a gente estava com uma expectativa, confesso que eu estava com uma expectativa que a feira ia estar mais vazia, ia estar com mais espaço de distribuidores, ia estar menos movimentada como nos últimos anos, né? E, na verdade, eu me surpreendi positivamente. Teve uma gama aí de fábricas de bateria, de novas tecnologias de placa flexível, de bateria, de BESS. Enfim, foi uma surpresa muito boa. De fato, os distribuidores não estavam lá, né? A gente... Vamos aos cortes agora. Quem você não viu na feira e que você sentiu falta? Cara, pra mim, assim, que eu não vi, que eu não imaginaria que não ia estar, foi a Amara. A Amara não estava com stand, né? Que eu me lembro, assim, de grandes que ainda estão no mercado, foi a Amara, mas muitos os distribuidores já vêm saindo no mercado, né? Algumas distribuidoras que atuam também na parte de refrigeração, como a Clima Rio, saíram já do mercado. Então, a gente estava esperando uma feira um pouco mais vazia de distribuidores, e de fato estava, mas em compensação estava com muito instalador, muitas fábricas, muitos fabricantes. Isso indica que a China, né, ainda vê o Brasil com bons olhos. Então, complementando a sua pergunta sobre o que eu vejo para 2026, sem dúvida é um ano de novas tendências no mercado solar, até porque o nosso país, com essa mudança de legislação o tempo todo, assim, a gente precisa ficar se reinventando a todo tempo. Então o mercado de bateria já está batendo na porta. A gente precisa se capacitar comercialmente, tecnicamente, assim, o quanto antes, para poder começar a atender essas soluções aos instaladores, aos clientes que têm consumo instantâneo. Enfim, tem muita coisa ainda para a gente viver nesse mercado. A gente só precisa se capacitar. A gente já está nesse caminho aí, já tem algum tempo juntos. E o meu papel lá na Clima Rio é até ajudar esses instaladores a se desenvolver nessas novas tendências, né? Você falou aí da Amara, realmente eu senti falta da Amara, né? Que a Amara é sempre um grande parceiro nosso aqui também. Inclusive, aproveitando aí, deixar o convite aí pro Hugo vir aqui tomar. Ele já veio tomar café várias outras vezes, o Hugo da Amara, que é o representante comercial aqui. O convite está feito aí, Hugo. Você conhece o Hugo também, né? Conheço. Convidar ele aí para vir participar aí do café e explicar, né, um pouquinho do porquê, né? A Amara não teve presente, mas eu senti falta de outros grandes distribuidores também. A Win não teve lá, né, também. Pelo algumas informações que a Win já não está mais no mercado, né? Foi uma das que saíram. Então a Amara, pelo que eu sei, ela continua, né? Não saiu, mas de fato, assim, Bruno, hoje esse mercado de energia solar está um mercado muito mais racional. Há 2 anos atrás a gente via aí estandes absurdos, investimentos absurdos, mas nos bastidores a gente já tinha ideia que o negócio não estava tão bom assim. Então, hoje a gente tem hoje lá na Clima Rio, né? A gente já tem um time de venda muito mais eficiente, né, e muito mais racional em termos de venda,
de compra. Enfim, a gente está nesse mercado crescendo gradativamente, sem explodir, mas também mantendo um crescimento muito mais contínuo do que antigamente, sabe? Lá na Intersolar eu tive com alguns players lá, né, grandes players e distribuidores, e todos eles foram unânimes, né, em falar que 2026 vai ser o ano do híbrido, né, e quem realmente não se qualificar aí nessa parte aí, meio que vai ser limado aí, né, cortado no mercado, porque o mercado on-grid em vários locais já está ficando saturado, né, inversão de fluxo, muitas empresas fechando também por conta desse motivo, né, principalmente São Paulo e Minas, né, que eu estou vendo. Goiás já também tá, já começando. Goiás também, né, já está bem saturado aí do on-grid e tudo tem solução, né, então já está lá no setor político, né, para tentar resolver essa parte aí. Mas conta pra gente aí, hoje a gente percebeu, né, uma certa especialização, né, e a gente anda lado a lado aí junto, da Climario, né, nessa parte de zero grid, né, a gente está vendo aí o Gilson, né, lá que é o CEO, né, o presidente lá da Climario, tem uma carteira de grandes clientes, né, e está conseguindo imputar nessa parte de zero grid, né, a gente está podendo ajudar um pouquinho a Climario nessa parte. Eu queria que você contasse um pouquinho aí do zero grid para o pessoal que ainda não conhece, já que é a especialidade da casa, né? Zero grid ele vem se tornando uma especialidade nossa, né? Principalmente por conta da demanda que a gente tem tido lá na Climario por ter esses grandes clientes. A maioria desses grandes clientes de mercado, de fábrica, estão no Mercado Livre de energia, ou seja, compram energia do Mercado Livre. E com isso tinha-se esse mito no mercado que quem estava no Mercado Livre não poderia ter energia solar, e isso, como eu falei, é um mito, né? Quem está no Mercado Livre de energia tem toda a condição também de instalar a sua usina de energia solar no seu telhado e economizar com a energia que é gerada instantânea. Então o Zero Grid, Bruno, ele nada mais é do que isso, ele é um sistema de energia solar conectado na rede, porém ele é zero injeção, ele não tem injeção de energia na rede. E o que isso quer dizer, né? Que na prática, durante o dia, o cliente está gerando energia, tem aquele consumo dele ali de dia, que normalmente o supermercado, a fábrica tem um consumo alto de dia, ele já automaticamente consome essa energia que a sua usina está gerando. Então, ele deixa de consumir energia do Mercado Livre. Então, assim, empresários que sejam do ramo de supermercado, de fábrica, eles olham essa solução como uma viabilidade muito boa de investimento. É um investimento aí que pode chegar a 4% ao mês sobre o que ele investiu. Então é muito rentável e é uma solução para quem está no Mercado Livre, né? Que antes a galera tinha esse medo aí, não pode injetar, pode, enfim, pode conectar, mas não pode injetar. Mas é possível também quem está no Mercado Livre gerar sua própria energia. Eu até, né, andei legal lá na Intersolar e realmente eu não vi, né? Na verdade, só vi uma empresa e o nome da empresa é Zero Grid, que estava lá representando essa parte, né, do setor. Outros players eu não vi, eu vi realmente o foco voltado para o híbrido e para o BESS, né? E para o RSD também, né? Uma outra tendência que a gente vai falar também. Mas realmente, falando ainda do Zero Grid, é uma tendência que poucos ainda estão olhando para esse viés. Tanto que não são todos os fabricantes de inversores que têm um equipamentozinho próprio da marca. A Sunwis, que é um dos fabricantes que a gente trabalha, que é de origem alemã, inclusive, é uma marca que a gente super confia. Tem os equipamentos próprios de Zero Grid, né? Que é o Logger, tem os T6 também ali que fazem essas medições de corrente, própria da Sunwis. E não são todos os fabricantes que possuem de marca própria, né? A grande maioria aí usa T6 de marcas diferentes para poder... Funciona também, só que nada melhor do que você ter ali um comunicador da mesma marca do inversor que fica tudo no mesmo aplicativo, então a parte ali de leitura fica muito mais dinâmica, fica muito mais clean. Então, mas de fato é um olhar que o mercado ainda não está olhando muito, né? A galera está olhando muito para o híbrido, que também é uma outra vertente aí do mercado solar que vai bombar ainda, mas acredito que mais lá para o próximo ano, 2027, 2028,
quando essas tarifas aí de desconto de TUSD vai começar a aumentar, que é quando a bateria vai de fato explodir. E para hoje a gente tem o Zero Grid, tem o RSD também, que é o Rapid Shutdown, que é um comunicador de desligamento rápido das placas. Em alguns estados no Brasil já é lei, né? O Corpo de Bombeiro ele exige... Goiás, né? Goiás. Cara, então, desde fevereiro já saiu uma NBR que regulamentou de fato que todos os estados precisam ter RSD, né? Só que ainda as concessionárias estão liberando os projetos. Então, assim, por enquanto já é norma, tá? Já virou norma que todas essas novas instalações precisam ter o RSD, que é um dispositivo de desligamento rápido das placas, né? Ele atua em paralelo com a proteção AFCI, que fica no inversor. E o RSD é uma proteção que fica nas placas, né? Um desligamento rápido nas placas que vai trabalhar junto com a AFCI. Então isso também gera muita dúvida ainda. Então, assim, a gente tem muita informação para passar para essa galera. Lá na Clima Rio a gente consegue oferecer tudo isso para o nosso instalador parceiro, né? Assim como você é um deles. A gente tem esse material lá, tem nosso time de suporte para poder passar essas informações para eles, para literalmente sempre atualizando os nossos instaladores com esse mercado de solar no Brasil, que é uma loucura. Cada hora é uma lei diferente, uma taxação diferente. Isso muda constantemente. E aproveitando um pouquinho da sua visita na China, o que só o Léo viu na China e que não viu aqui no Brasil? O que o mercado chinês enxerga nesse setor solar que a gente não está enxergando aqui no Brasil? Ou vice-versa, o que a gente vê no Brasil que não vê na China? O que você pode falar um pouquinho para a gente sobre o mercado chinês e sobre o mercado brasileiro? Rapaz, o que eu vi na China, que só eu vi, foi a comida lá, é bem diferente. Eu acho que eu perdi alguns quilinhos lá, mas assim, foi uma viagem muito, muito importante, né, para a gente entender de fato como que é esse mercado mundial para o Brasil. E, rapaz, assim, o que eu enxerguei lá da China foi que a China enxerga o Brasil como um grande potencial de mercado de energia solar. Eles ainda enxergam, mas também eles sabem que a briga por preço aqui no Brasil é muito grande. Né? Então, eles acreditam que o valor que eles vendam comparado com o mundo para o Brasil é o mais barato. E a gente sabe que não tem muito mais para onde ir. A tendência agora é subida de preço. O governo chinês tirou alguns incentivos fiscais também dos fabricantes na China. Então a tendência é que suba. Já está subindo, na verdade, né, de um tempo para cá. Então teve essa mudança também de imposto, de importação das placas aqui no Brasil. Então há 6 meses atrás tinha isenção de imposto para importação de placa e hoje já não tem mais. Então, assim, só nisso aí impacta 25% de imposto sobre importação. Os governantes chineses também tiraram os incentivos. Então, assim, a tendência é subida. Daqui para frente, quem tem estoque está vendendo ainda com preço ali mais barato, só que a tendência para 2026 é que o preço deu uma aumentada, entendeu? Mas ainda assim a China enxerga o Brasil como grande o potencial mundial de energia solar. E assim, se você pegar um avião aí, cara, for para qualquer estado do Brasil, que você olha assim por cima, você vê muito telhado vazio, bicho. Tem muita coisa pela frente aí. Isso é o que todo mundo fala, realmente é muito telhado vazio. Assim, o mercado solar no Brasil, apesar de estar meio que engateando ainda, né? Mas já enfrenta uma quantidade de barreiras absurdas, né, cara? De legislação. Pois é. Essa parte política já não ajuda muito também, né? Então, realmente é um pouquinho complicado. Pois é, eu não vou dizer que é um bebê que está engateando. Eu vou dizer que é aquele adolescente ali, pré-adolescente, que passa por algumas dificuldades. Então, tem um monte de coisa mudando, um monte de coisa acontecendo. E os pais, né, vamos dizer que os nossos governantes, deveriam incentivar ainda esse mercado. O que a gente vê é cada vez mais barreiras sobre injeção na rede, sobre desconto do TUSD. Enfim, a gente precisa muito olhar para esse lado de eficiência de fato, né? Que a gente precisa gerar
a nossa energia. Hoje, se o Brasil crescer 2%, 3%, aí não tem energia para todo mundo. Então, assim, a gente precisa muito olhar para esse lado, que gerar nossa própria energia ainda é muito importante para o nosso país, né? Então tá um adolescente rebelde, né? Tá um adolescente rebelde o e setor, não tá ajudando, pô. O setor tá um adolescente rebelde e não tá ajudando. Agora vamos às polêmicas, fazer um bate-pronto. Polêmica. Rápido. Tem muito e assim, polêmica nesse mercado aí. Tem muita, mas assim, eu vou fazer um bate-pronto e tu fala a primeira resposta sem titubear. Caraca, sem titubear. A gente nem se preparou antes, vamos lá. Nada combinado aqui não, pessoal. Nada combinado. Melhor inversor? Sãos. Eu particularmente vou concordar. Existem muitos bons, mas eu vou concordar porque realmente a linha Sanus, pouca gente conhece a Sanus, né? Cara, eu fico impressionado com isso, cara. A Sanus, eles são uma... Eu tive na fábrica da Sanus, tá? Na China, assim, me impressionou bastante com o corpo de engenharia, com o corpo técnico deles. E a Sanus, de fato, tecnicamente, ele é um inversor, é uma marca que eu confio muito, mas comercialmente, realmente, ele não é muito conhecido ainda, né? Mas tecnicamente eu super confio. Tem outros inversores aí que eu também gosto muito, que é o fato da Solid. Também tive lá na fábrica da Solid, é uma fábrica gigante, imensa, muito bem estruturada, que eu também confio de olhos fechados. A Sanus e a Solid, assim, a Solid num pacote completo, tanto tecnicamente como comercialmente, é uma marca muito, muito confiável, né? Mas tecnicamente eu sou super fã da Sanus, então não tinha como responder outra marca. Pior que eu acabei virando fã também da marca. O Mendonça, que é o engenheiro responsável, cara, resolve tudo pra gente aí quando tem que resolver. E fora que é um inversor alemão, né? Ele é muito pouco conhecido aqui no Brasil, mas no mercado europeu o cara é um dos líderes lá. Agora vamos lá. Pior inversor? Rapaz, posso falar isso, moço? Não posso falar isso, não. Sem titubear. Assim, pelo mercado, né? Pelo que o mercado diz, cara, eu por experiência, eu não tenho. É zero experiência. Não. Pior inversor? Acredito que seja o DE, cara. Ou SAG, assim, pelo que a galera fala. Eu nunca instalei ambos, assim. Mas... Não, eu também não vou reclamar. Eu já tive... O pessoal fala muito do Groovot, né? É o Groovot ou Grovite, a pronúncia, cada um fala de um jeito. Eu, particularmente, já tive muito problema. Com Groovot? O DE eu tive problema, mas consegui resolver. Né? Mas hoje a gente não trabalha. Mas, a linha... Quer dizer, a gente até trabalha com a linha DE, mas assim, em casos específicos. Agora, a Groovot, realmente, a gente meio que encerrou Não trabalha mais com Groovot, zerou. Não estamos trabalhando mais. Assim... Casos esporádicos, mas assim, a Groovot, a gente muito estresse. Pós-venda, porque é um inversor que entrega. Pois né? Isso aí, muito já. Cara, a gente tem muito inversor Groovot instalado, mas já tivemos bastante problema aí. Você quer ver? Só fazendo um adendo aí, a linha do inversor híbrido da DE é top, é um dos melhores que tem, entendeu? Então, assim, é até difícil para eu falar o pior, porque o único parâmetro que eu tenho são os meus instaladores, os integradores que a gente vende, né, que falam pra gente, assim, mas experiência minha eu não tenho, eu tenho poucas. Inclusive, eu vi uma polêmica também de um integrador aí, eu tô seguindo ele, ele comentou lá que ele foi na DE, lá no stand da DE, cobrar o inversor dele, falaram que o inversor ficou retido na garantia. Caramba. Depois eu vou acompanhar um pouquinho essa história aí. Isso aí acontece aos montes. Melhor placa? Ginko, né? Ginko, mas assim... Eu gosto muito da Ryzen também. De AAA ali até aí, né? Ali eu acho que todas são... A gente trabalha hoje lá na Clima Rio com a Ryzen, com a Trina, com a Ginko não, mas... Tá no mesmo bolo ali, né? A Trina, a Ryzen também, assim, ela tá ali, acho que na terceira fileira ali, mas é uma marca que eu conheço muita gente lá dentro, desde o pessoal da China, quanto o pessoal aqui também do Brasil. Confio muito na marca, então, assim, hoje, se eu tiver que fazer alguma usina que o cliente exige uma placa AAA, eu vou sempre encaminhar a Ryzen, porque é uma marca, como eu falei, que não é só ali o que ela entrega em si, tudo que tá por trás, sabe? Isso também é muito importante. Então, a Ryzen é uma das marcas que eu mais confio, assim, de placa. De olho fechado ali, acho que a Trina, Longi, Ginko, JA, Ryzen, Canadian,
né? Então é muita placa top ali. Então placa, realmente a gente tá bem servido. Pior placa? Pior placa, cara? Pô, aí você me bota numa enrascada, né? Ou a Rapaz, pior que você já trabalhou? A pior que eu já trabalhei, cara, foi a Mary Solar. Qual? A Mary Solar, você lembra? Mary Solar. Lembro dessa placa aí. Cara, essa placa a gente chegou a trabalhar. Graças a Deus a gente não teve problema técnico com ela, de troca e tal, mas eu tive relatos de instaladores, na época acho que a Win, que vendia muito dela. Eu já comprei muito da Win, dessa placa. E, assim, a galera que comprou, acho que não teve muita sorte e reclamou, assim, de cabeça, falando assim, rápido. E uma placa... Muito mais no mercado. E uma placa aí que não é uma AAA, não é uma classe C ali, mas tá ali no meio ali que você, recomenda, que zero problema e top de eficiência. Cara, uma placa, assim, que me surpreendeu muito foi da Era Solar. A Era Solar, a gente acabou conhecendo ela no mercado nacional. Eu fiz testes com ela comprando, né, de outros distribuidores, e quando eu estive na China eu fui na fábrica deles. Cara, uma estrutura assim, absurda, e o grupo Era Solar, isso eu soube lá também, né? Eles têm outras frentes de negócio lá na China, inclusive eles têm um negócio lá muito grande de PVC, de tubo PVC, sabe? E eles são quem fabricam o PVC da Tigre aqui no Brasil. Então, assim, lá na China é uma marca muito grande, a estrutura da empresa é muito grande e me surpreendeu muito, cara, porque tem um preço muito competitivo e a qualidade é muito boa. Assim, em termos de... A gente já fez teste, a gente tem usinas instaladas com a Era Solar e entrega sempre acima do estudo ali que a gente faz, sabe? A Era Solar também a gente já teve uma experiência muito boa, inclusive tive no stand lá. Essa aqui, o flexível deles, né? Essa linha flexível deles aqui é show, a gente fez uns testes nela, 250 watts. Cara, excelente para local que não tem estrutura, né? A gente estava até conversando porque eu fiz um vídeo sobre essas placas flexíveis e realmente eu não falei um dos benefícios, que era a parte estrutural ali. Agora, continuando aí nessa linha aí de melhor e pior, linha de pior. Mais polêmica? Não mais polêmica, mas assim, uma estrutura que você recomenda, que você fala, poxa, essa estrutura a gente pode colocar no telhado, que a gente nunca teve problema com ela. Cara, assim, se eu for falar o meu gosto pessoal, o Solar Group, né? Solar Group não tem igual, é uma das melhores players aí no mercado na parte de estrutura. A gente lá na Clima Rio não trabalha com o Solar Group ainda, mas hoje a gente trabalha com a Polymax, que é uma marca que sempre nos entregou muito bem, seja na parte comercial quanto na parte técnica. Então, assim, nos atende muito, muito bem, mas o Solar Group eu sou fã, então, assim, não tem nem o que falar deles. A Solar Group realmente... Eu estive lá com o Vinícius também, a gente fez um bate-papo lá com o Vinícius, que é o gerente comercial de lá. A gente chegou a fazer uma live antes da Intersolar. Lembrei. O Vinícius, queremos você aqui também, isso aí, cara. O Vinícius fez o pré-Intersolar. Pré-Intersolar, né? Bombou. Eu acompanhei lá. Ele acompanhou, então eu fui um dos caras que falei lá, foi uma honra pra mim também. E é isso aí, chama ele aí que o cara vem. Beleza, então... Botar um chopp aqui, então ele vem. Então vamos lá, pra gente encerrar aqui, quem você acha que a gente pode chamar de convidado aí na próxima? Rapaz, tem uma galera, né? Agora o Hugo aí da Amara também, que é um grande amigo, mas o Mendonça não pode faltar, pô. O Mendonça o Mendonça... falou muito bem de você aqui, então a gente espera você aqui também na próxima aí. Isso aí, Brunão, obrigado aí pelo espaço, vamos pra cima. Conta com a gente aí. Léo, satisfação de poder, né, fazer esse bate-papo com você. É o primeiro café da BR Solar, vamos vir mais aí. Pô, que honra, é o primeiro. Tamo obrigado junto aí. Essa moral, abraço. Valeu, pessoal. Galera, abraço.